A paz do Senhor, amada igreja, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua casa. Que a tua casa seja uma casa de paz, uma casa de bênção, que a tua casa seja edificada pelo Senhor, que os teus filhos sejam edificados no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, nós estamos aí na Semana da Família, semana de edificação do nosso lar. E hoje nós vamos falar edificando os nossos filhos na disciplina do Senhor. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, nós estamos durante essa semana falando sobre família, sobre a edificação, né? E estamos lendo e meditando o livro de Salmos 127. E hoje nós vamos estar lendo o verso 3, que diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Palavra do Senhor para nós hoje. Os filhos são herança do Senhor. Olha que maravilhoso. Os filhos, amados, são do Senhor. Os filhos não são nossos, são do Senhor. Antes de ser nosso, é do Senhor, né? Ele que nos diz que os filhos são dele. Então, hoje nós vamos falar sobre edificar o nosso lar, edificando os filhos na disciplina do Senhor, na disciplina da palavra. Amém? Porque os filhos são herança do Senhor, ou seja, eles pertencem a Cristo. Antes de ser nosso, eles são do Senhor. Eles pertencem ao Senhor, tá? Porque a palavra do Senhor nos diz que o fruto do nosso ventre é o nosso galardão, tá? O fruto do seu ventre é o seu galardão. Então, só o fato de gerarmos filho já nos é um presente, tá? Este é um galardão, uma recompensa, uma graça de Deus para as nossas vidas, tá? Esse já é uma graça do Senhor para nós. Poder gerar um filho, poder dar um filho para o Senhor. Isso é a herança dele. Olha só o que diz lá no livro de João. Vamos ler o livro de João. Lá no capítulo 17, eu gosto muito de ler João 17, que é uma oração de Jesus, né? Onde Jesus ora por si e ora pelos seus discípulos, tá? Então, João, no capítulo 17, o verso 6 ao verso 10, vai nos dizer assim: Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus, tu nos destes e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. Eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. O nome do Senhor é glorificado em tudo que foi dado para Jesus. Deus nos deu para Jesus. Nós fomos dados como herança para o Senhor Jesus Cristo. Então nós pertencemos a Ele. E quando nós recebemos pelas nossas boas, como se diz, pelas obras, né? Pela nossa recompensa, nós recebemos aí o nosso galardão de poder gerar um filho, tá? Sendo fértil, sendo frutífero. O Senhor nos dá esse galardão para gerar algo que é para Ele.
E nós damos ao Senhor os nossos filhos como herança. Porque os filhos são a herança do Senhor Jesus Cristo. Os nossos filhos são a herança do Senhor Jesus Cristo. Eles são deles, pertencem a eles, são filhos do Pai, dado ao Filho, Jesus Cristo. Então, Deus nos concede a graça para gerarmos um filho. E só o fato de gerarmos um filho já nos basta, já nos é suficiente. A gente vê aí que só esse fato de gerar filho já é uma grande alegria, já é uma grande bênção de Deus, tá? É onde nós achamos a graça de Deus. Por quê? Porque a fertilidade é um sinal da graça de Deus. Ser fértil é a graça de Deus sobre as nossas vidas, tá? Porque o Senhor nos diz lá em Gênesis, crescei e multiplicai. O Senhor nos deu um mandamento, o Senhor nos deu uma ordem, tá? O Senhor nos deu uma ordem. Então, nós devemos crescer e multiplicar, tá? Então, a fertilidade é uma bênção, é uma dádiva do Senhor. E quando nós geramos esse filho ao Senhor, isso é maravilhoso. Isso é gratificante para as nossas vidas. Nós vemos a alegria tão imensa, por exemplo, de Ana. Ana era uma mulher estéril, né? E a esterilidade, dentro da palavra, tá? Eu estou dizendo dentro da palavra, ela era vista como uma maldição, um esquecimento de Deus, aonde Deus virou a face, aonde a pessoa ali recebeu como um castigo, como uma maldição na vida dela, que é cessada até os descendentes dela, tá? A semente dela não germina, ela não tem frutificação, ela não tem multiplicação, é encerrado ali, ela não tem filhos, não tem descendentes, encerra ali na vida dela, tá? E isso aí é ser estéril, não gerar semente é ser estéril, e a esterilidade era como uma maldição. E Ana era estéril. Ana era uma pessoa estéril, mas ela achou graça nos olhos do Senhor, porque o coração dela foi modificado. Ela abriu o coração ao Senhor. Ela foi uma mulher devota a Deus, tá? Ela foi uma mulher entregue totalmente ao Senhor. Ana foi ali uma mulher que ela sofria humilhações por causa daquela esterilidade, tá? Eu quero dizer que não há motivo de apontarmos o dedo e julgarmos alguém por ela ser estéril, por ela não gerar, tá? Tanto mulher como homem. Esterilidade é tanto para um como para outro. O homem também, ele gera o filho no ventre espiritual, tá? Então, ele gera, tá certo? Então, o homem e a mulher, eles não poderiam ser estéreis. Aqueles que eram estéreis, era ali até excluído, né? E Ana, ela se sentia excluída, se sentia rejeitada, né? Não pelo esposo, mas ela se sentia ali rejeitada. Ela se sentia vazia, né? Ela queria ser preenchida, queria ter a graça de poder gerar. Ela queria que o Senhor voltasse o rosto para ele, né? Para ela, que o Senhor olhasse para ela, que ela encontrasse essa graça no Senhor. E então ela faz um voto ao Senhor. Ela abre todo o coração para Deus. Ela se entrega ao Senhor, ela fala, Senhor, me dá pelo menos o privilégio de gerar. Porque quando Ana fala para o Senhor, olha, se eu gerar, Pai, se o Senhor me der a dádiva de um filho, eu vou entregar esse filho ao Senhor. Esse filho vai ser seu. Vai ser entregue totalmente ao Senhor, para a tua obra, para a tua casa. E o Senhor pode cuidar dele, fazer o que o Senhor quiser, mas eu quero o privilégio de poder gerar o filho. Amados, sabe por que isso é tão gratificante? Sabe? Poder gerar um filho. Eu falo que Deus é tão maravilhoso, sabe? Como pode o corpo de uma mulher gerar uma outra vida dentro dela? Formar uma outra vida? Isso é maravilhoso.
É maravilhoso que só Deus pode fazer isso. Sabe? Algo bendito mesmo. Algo inexplicável. Algo surpreendente, sabe? Algo milagroso. E Ana se contentava em pelo menos gerar o filho a Deus. E ali poder entregar a ele essa herança. Entregar a ele essa herança. Então ela só pedia ao Senhor que desse o fruto do ventre dela. E Deus ouviu essa oração. Deus recebeu a oração do coração de Ana. E ela gerou um filho ao Senhor. Ela gerou e entregou ao Senhor. Ela só teve ali o privilégio de gerar. Porque essa criança teve os cuidados dela até o tempo de amamentação. E depois de desmamado, esse menino, foi levado até o templo para ali ser disciplinado. Tá? Quando a criança já estava preparada para poder se separar da mãe, ela foi encaminhada para os ensinamentos da palavra do Senhor. E ali crescer sendo usado por Deus. Isso é maravilhoso. É claro que Deus não parou por aí. Ele continuou mantendo aquela mulher fértil, aquela mulher que multiplicou. E ali ela concebeu mais filhos, ela gerou mais filhos, ela deu mais filhos, mais herança para o Senhor. Isso é maravilhoso, amados. Você tem que gerar filhos, frutos ao Senhor. Nós precisamos gerar filhos ao Senhor, tá? Sendo natural, sendo espiritual, nós precisamos gerar ao Senhor, tá? E eu creio que Deus vai trazer em nós um útero fértil, sendo espiritual ou natural, tá? Porque o Senhor Deus vai trazer, porque o que Ele quer é filhos. O Senhor Jesus quer filhos, tá? Ele quer filhos, que gere filhos ao Senhor, tá? Ele precisa de filhos. Então vamos dar filhos ao Senhor, tá? Se você é uma mulher saudável, uma mulher fértil, louve o Senhor, adore o Senhor, exalte o Senhor, entregue tudo isso ao Senhor como gratidão. Seja grato ao Senhor, seja grato. E o Senhor diz, os filhos são herança. E amados, se os filhos são herança do Senhor, e Deus concedeu que ficasse em tuas mãos, não é para você fazer de qualquer jeito. Você teve o privilégio de gerar alguém para Deus, gerar o filho para Deus. Essa é a sua recompensa, o seu galardão, tá? Mas não é só gerar e lançar fora. É entregar para o Senhor, é cuidar enquanto estiver na sua mão. Ana cuidou de Samuel até o tempo certo, até que foi dito o tempo certo para entregar ao Senhor e ali o Senhor tomar conta, o Senhor ensinar. Como se diz, agora é meu, agora eu dito as regras, agora eu direciono, agora eu vou usar como instrumento em minhas mãos. Deus nos deu, amados, uma responsabilidade. A cada um dos pais, pai e mãe, temos a responsabilidade de cuidar da herança do Senhor. Herança é algo valioso. Herança é algo de muito valor. Os filhos são umas joias preciosas. Joias preciosas que Deus colocou em nossas mãos para cuidar, mas pertence a Ele. O dia que o Senhor quiser recolher, Ele recolhe, porque são deles. O Senhor lapida como Ele quer. O Senhor usa como Ele quer. O Senhor trata como Ele quer. Então, amados, nossos filhos, se você também entregou e consagrou ao Senhor, agora é dele. Agora deixa que o Senhor cuide, deixa o Senhor tratar. E o que tiver que ser feito, o Senhor vai fazer, tá? Se o Senhor tiver que disciplinar nossos filhos, Ele vai disciplinar. Se o Senhor tiver que puxar a orelha, Ele vai puxar, tá? Então, os nossos filhos são herança do Senhor, são joias que estão em nossas mãos. Nós temos uma grande responsabilidade de cuidar bem daquilo que é do Senhor, tá? De cuidar. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos cuidar.
Ensina os teus filhos o caminho que devem andar. E o caminho deles tem que ser reto, para que eles não venham sofrer. O caminho deles tem que ser disciplinado. O Senhor ainda nos diz, disciplina a criança com a vara. E nem por isso ela vai morrer. Então, corrija, disciplina os teus filhos, exorta, tudo dentro da palavra de Deus. Não importa se você vai ser o pai ou a mãe chata, mas se é na direção do Senhor, e essa disciplina, essa correção vem da direção do Senhor, amados, então faça, porque é Deus falando para você cuidar. É Deus te ensinando a cuidar. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para cuidar das joias que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós precisamos aprender a cuidar dessas joias preciosas, porque os nossos filhos, eles são preciosos. Preciosos. Se tem muito valor para nós, imagine para Deus, tá? Imagine para Deus. É deles, amado. É dele. Nossos filhos, antes de ser nosso, é dele. Então nós precisamos edificar o nosso lar, disciplinando os nossos filhos na disciplina da palavra de Deus. É assim que o nosso lar vai ser edificado. Eles, é claro, vão crescer e eles vão ter uma experiência com Deus. É necessário eles passar por essa experiência, tá? Por mais que cresçam e que nasçam e cresçam em berço cristão, uma hora eles vão passar pela disciplina. Eles vão ter a oportunidade de colocar em prática tudo que foi ensinado a eles. Sabe, eles vão ter uma bagagem de ensinamento, de conselhos, de correção, de amor. Se os pais colocaram tudo na presença de Deus e ensinaram conforme os estatutos do Senhor, eles vão ter uma boa bagagem para poder vencer os obstáculos da vida. Para quando eles passar os períodos dele de crescimento, eles vão lembrar de tudo que o pai e a mãe ensinou dentro da palavra, tá? Não é que o pai ou a mãe foi errado, mas é o período que eles precisam passar. E eles vão passar. Eles podem até desviar os teus pés, mas como diz a palavra, quando forem mais velhos, eles retornarão e não se arrependerão de tudo que foi ensinado para eles, tá? Deus vai moldá-los. Deus está moldando os teus filhos. Deus está formando o caráter deles. Deus está lapidando essas joias, tá? Entrega essas joias nas mãos do Senhor e deixe que o Senhor Deus venha lapidar. Se for o caso, entregue ao Senhor, para que o Senhor lapide. Mas se ainda está em tuas mãos poder ali ensinar, se ainda lhe falta algo, complete a obra ali. Complete a obra. A nossa missão ainda não terminou. Nós precisamos cuidar. Não falhe nessa missão. Deus te deu uma missão de ensinar os teus filhos a andar nos caminhos do Senhor, a seguir a vontade do Senhor. Não seja um pai ou uma mãe negligente que não ora com o filho, que não ensina a palavra de Deus, que não ensina os mandamentos de Deus, que não ensina os princípios da palavra, que não corrige, mãe que passa a mão na cabeça, mãe que deixa assistir ou ver ou fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, que não disciplina os filhos. Não seja essa mãe, não seja esse pai. Você precisa sim disciplinar, você precisa sim corrigir, você precisa colocar ali na disciplina. Coloque-os de castigo se for necessário. Senta, converse, leia a Bíblia com ele, mostra dentro da palavra o que está errado. Corrija. Não passe a mão, não aceite coisas erradas dentro da tua casa. Não aceite coisas erradas dentro do teu lar, no meio dos teus filhos. Não seja, você pode estar do lado do teu filho, com o teu filho, apoiá-lo, mas não aceitar. Não aceite. Não aceite o erro que ele está fazendo. Não concorde com o erro dele. Não esconda as falhas e os erros dele. Seja do lado da verdade. O que é certo e o que é errado. Discipline-os, oriente, aconselhe, tá? Aconselhe. Não tem como você apoiar o erro, tá? Apoie o teu filho, mas não apoie o erro dele. Não aceite o erro. Não conforme com o erro. Tá? Porque senão, aquilo que você apoiar e conformar com aquilo,
assim vai ser. Ele vai dizer que está certo. E não está certo. Você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade com Deus para cuidar dessas joias até o fim da tua vida. Então, se tiver que ser a mãe chata, o pai chato, assim seja. Mas chato dentro da palavra, orientando, disciplinando, aconselhando com amor. Muitos filhos não ouvem, não querem ouvir o conselho dos pais, porque está dentro da palavra. O mundo está cheio de sabores. O mundo está cheio de pratos que muitas vezes saborosos ao comer, ao paladar, mas depois ele se torna tão amargo, tão amargo. Então, filhos, ouça o conselho dos pais, porque tudo que seus pais estão fazendo é por amor. É por amor, para que você não venha sofrer lá na frente. Então, ouça a palavra do Senhor. Honre os teus pais, em nome do Senhor Jesus. E que Deus venha dar sabedoria a cada pai, a cada mãe, para disciplinar os teus filhos, para edificar o seu lar e edificar os filhos na disciplina da palavra de Deus. Que Deus te capacite, amados. Que Deus te dê maturidade, que Deus te dê sabedoria, que Deus te conduza aos caminhos certos, que Deus te conduza à disciplina correta para você edificar os teus filhos sobre a disciplina da palavra de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, peça isso ao Senhor nesse dia. Senhor, dai-me sabedoria para edificar os meus filhos na tua disciplina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus venha falar contigo e que Deus venha completar a obra em nome do Senhor Jesus Cristo. E que teus filhos sejam todos abençoados, disciplinados, corrigidos com a disciplina da sabedoria da palavra de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. E tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.